Boa noite, queridos. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio das quartas de leitura. É muito bom estar de volta, apesar dessas 2 semanas de atraso, né, em que nós tivemos as voltas aqui com doenças e problemas. É bom estar de volta, é bom estar aqui com vocês. Boa noite, Natália, Érica, Cíntia, Sônia, Luana, Janise. Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Tudo bem, Maria Luísa? Então, queridas, como de costume, eu vou desabilitar os comentários, tá bom? Para eu conseguir me concentrar. E se der um tempinho no final, eu abro para perguntas, tá bem? Boa noite, Daiane. Então, queridas, vamos retomar as nossas quartas de leitura, né? Para quem está chegando assim, caiu de paraquedas aqui nessa live e não sabe o que é isso, né? Todas as quartas-feiras eu procuro estar aqui à noite falando, ou com uma pessoa, conversando com alguém, convidando alguém para estar com a gente, falando sobre literatura, sobre livros, sobre estudos, sobre a própria formação, tá bom? Mas agora, depois de um período conversando com diversas pessoas, eu decidi fazer algo um pouco diferente, que é comentar com vocês alguns livros. A ideia original era comentar As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? Mas conversando com o Gustavo, ele me fez perceber algumas coisas. Eu pensei em comentar esse livro do C.S. Lewis inicialmente, porque eu vinha já desenvolvendo alguns posts a respeito do que eu chamei de vozes da sua cabeça, né? E como nós precisamos estar atentas a essas vozes e lutar contra elas, né? Só que nesse livro aqui o Lewis explica melhor o que são essas vozes, porque às vezes não são vozes da nossa cabeça, não são pensamentos nossos, mas são tentações, são sugestões demoníacas, né? E esse livro esmiuça bem essa ação, embora seja obviamente uma ficção, né? Nos dá pistas muito boas a respeito do agir do diabo na nossa mente, né? As tentativas dele contra nós. Mas aí, conversando com o Gustavo, como eu disse, ele me fez ver o seguinte, ele diz: olha, Flor, os nossos seguidores, o nosso público, ele não tem toda uma mesma formação, né? Então nós temos pessoas muito qualificadas, algumas pessoas razoavelmente qualificadas e algumas pessoas sem nenhuma qualificação, no seguinte sentido, pessoas que não possuem uma formação básica da fé, né? Da fé cristã. Então, para essas pessoas, que são muitas, ouvir o conteúdo deste livro sem que tenham recebido antes uma base a respeito da obra de salvação vai ser um tanto confuso e um tanto assustador. E eu percebi que mais uma vez meu marido estava certo, né? Uma coisa é você falar sobre influências demoníacas ou sobre tentações com pessoas que já têm uma caminhada de fé, que já sabem algumas coisas, né? Que já estão mais firmes na caminhada com Deus. Outra é você chegar para pessoas que recém estão começando ou que nem começaram ainda e soltar esse tipo de conteúdo, né? Então isso pode ter um impacto super negativo, porque vai cair errado. A pessoa não vai assimilar isso da maneira certa. Então, conversando com ele, eu pensei, tá, mas que livro eu posso usar para suprir essa lacuna, né? Para não transformar as quartas de leitura numa catequese, porque não é essa a ideia aqui, né? A ideia é falar de livros em geral e não sobre livros cristãos exclusivamente. Também sobre isso, mas não só sobre isso, né? E aí me ocorreu justamente O Rei da Cidade Dourada, né? Poderia, sei lá, falar da Divina Comédia ou, sei lá, O Paraíso Perdido, enfim,
O Peregrino, né? Poderia falar desses outros livros. Mas esses outros livros, eles já estão um pouco acima, eles já são um pouco mais exigentes, tanto pela sua extensão quanto pela sua densidade, né? Então, assim, eu achei que seria arriscado, inadequado, pesado demais para live de Instagram, né? E aí eu optei pelo Rei da Cidade Dourada. Por quê? Porque ele é mais acessível, não simplesmente fácil de comprar, mas acessível no sentido de mais inteligível, né? Mais compreensível, e porque resolve essa questão de uma maneira mais breve, sem que seja preciso muito tempo, muitos parênteses, muitas considerações de outras coisas, tá? Então eu acho que é uma coisa mais adequada para esse espaço, para esse momento aqui com vocês, tá? Agora, como é que esse livro surgiu, né? Que livro é esse, afinal de contas? Esse é um livro que se eu não me engano, ele tem uns 100 anos, mais ou menos, da primeira publicação. Posso estar enganada, mas não, 100 anos? Ainda não, porque a Madre fala sobre a guerra aqui, mas é perto disso, já está em domínio público, né? E nós o descobrimos por indicação de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos e que tinha lido com o filho, e aí eu fui atrás para conhecer. Gostei, e nós começamos o processo de tradução, né, com uma tradutora que às vezes faz alguns trabalhos pra gente, a Ana Júlia. E quando a gente estava com o livro pronto, já no nosso cronograma de publicações do ano passado, foi ano passado, deixa eu confirmar aqui. Sim, do ano passado, nós recebemos, o Gustavo conversou, na verdade, com o editor lá do Centro Dom Bosco, e eles nos contaram que queriam nos mandar de presente um exemplar desse mesmo livro. Então, por isso que algumas vezes, quando eu recomendo, né, o Rei da Cidade Dourada, eu cito tanto o Clubinho quanto o Centro Dom Bosco, porque nós dois estávamos trabalhando nesse mesmo livro sem saber um do outro. Então, são duas traduções distintas do mesmo livro, né? Então tem essa versão aqui, ó, do Clubinho Literário. Aí é horrível mostrar livro em live, né? Ele não é muito grosso e ele é todo ilustrado, ele é todo colorido. Essa aqui é a primeira ilustração, logo do primeiro capítulo do livro, tá? A versão do Centro Dom Bosco, ela é diferente. Eu não consegui encontrar aqui nas coisas das crianças, mas assim, os livros infantis do Centro Dom Bosco, eles têm um formato diferente, ó. Eles são livros bem maiores. Também são de capa dura, como os do Clubinho, mas eles são maiores, são coloridos também e são muito bonitos. Esse aqui é outro, tá? Que eu peguei só para que vocês tivessem uma ideia do tamanho, tá? Porque os livros de criança deles são assim, grandes. Os nossos são o tamanho de livro normal, né? Então, tem essas duas possibilidades, tanto do Centro Dom Bosco quanto o nosso do Clubinho. E se você lê em inglês também, acredito que pesquisando no Google, você talvez até encontre o arquivo disponível em algum lugar, gratuitamente, porque já é domínio público, tá bom? Então foi assim, né, que esse livro surgiu pra gente, por indicação dessa amiga que mora lá nos Estados Unidos. E foi um livro que fez bastante sucesso no Clubinho. Nós o publicamos não lembro agora se em maio ou junho do ano passado, tá bom? E que livro é esse? Quem é a Madre Mary Loyola, né? A Madre Mary, ela nasceu numa família protestante inglesa, perdeu os pais e 2 irmãos num surto de escarlatina, se eu não me engano, naquela época. E a partir de então ela foi foi ser cuidada por um tio, né? Esse tio tinha se convertido ao catolicismo e começou a levar a madre, que não era madre na época, né? Elizabeth, se eu não me engano era o nome dela,
a levá-la para as missas, né? E ela começou a gostar de participar e acabou se convertendo. Ela também frequentou uma escola católica durante a infância, né? Esse tio proporcionou isso para ela. E depois de adulta, então, ela voltou para essa escola já consagrada, né? Já como freira, para ajudar na educação das crianças. Tá? Então, esse livro ele foi escrito já no fim da vida da madre. Ela tinha sofrido uma enfermidade bem grave, quase morreu. E quando ela estava se recuperando, ela recebeu a cartinha de uma aluna contando para ela que ela estava prestes a receber a primeira comunhão, mas ela queria saber como ela poderia se preparar melhor para esse momento tão especial. Então a madre resolve escrever esse livro em pouquíssimos dias. Foi uma coisa assombrosa, assim, a fluidez com que ela redigiu durante o período de recuperação dessa doença, né? Então, ela dedicou depois esse livro a todas as crianças da América, né? E particularmente a Dionis, se eu não me engano é esse o nome da menininha. É, Dionis. Então a menininha pediu essa ajuda para a madre e a madre redigiu um livro para ajudá-la, né? E esse livro é tão bonito, é tão incrível e ele sintetiza tão bem e com tanta clareza as verdades da fé que ele mereceu uma publicação e merece essa série de lives, tá certo? Então, agora a gente vai entrar no livro propriamente dito, tá bom? O primeiro capítulo, eu não sei quantos de vocês leram, quantos estão esperando o livro, enfim. Não se preocupem se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler. Leiam quando conseguirem, né? Seja a nossa edição, seja do Centro Dom Bosco, ou enfim, né? Emprestado. Vale a pena mesmo. A gente recebeu muitos depoimentos de mães comovidas, sabe? Que experimentaram assim realmente um renovo na sua fé, nos seus propósitos, depois da leitura desse livro com as crianças. Então, não se preocupem, o importante é absorver esse conteúdo, tá bem? Então, esse primeiro capítulo se chama O Encontro na Floresta. O primeiro capítulo é como, sei lá, uma manchete, né, de jornal. Ela tem que sintetizar ali o drama da história. E é isso que acontece aqui, né? Nós ficamos sabendo que existia então um rei, né, que vivia em uma nação maravilhosa, né? E fala a respeito aqui de uma cidade que as ruas eram feitas de ouro puro. E aí o título, né, o Rei da Cidade Dourada ou o Rei da Cidade de Ouro. Esse primeiro parágrafo nada mais é do que uma descrição da Nova Jerusalém, conforme aparece lá no Apocalipse, lá no final da Bíblia, né? Então, já logo de cara, a madre vai situando no horizonte da Dionis, né, e das crianças que então leriam a obra, né, esse destino, né? Esse aqui é o nosso objetivo final, é a nossa meta, né? No entanto, muito diferente desta nação era outro território que também pertencia ao rei. Era um território de peregrinos. Seu povo estava rumando à Cidade Dourada e havia muitos percalços no caminho. O rei amava os pobres desterrados e tentava até onde podia mantê-los a salvo e fazê-los alegres. No entanto, fazê-los muito alegres, sem passarem por quaisquer perigos ou dores, isto era-lhe impossível. Em primeiro lugar, porque a terra pela qual passavam não tinha como finalidade ser a casa deles. Em segundo lugar, por causa de um certo senhor rebelde chamado Malignos, que lá morava. Então, aqui nesse segundo parágrafo, né, a gente tem esse outro contexto
que é onde vai transcorrer de fato boa parte da ação da história, né? Esse outro terreno, essa outra nação muito diferente da Cidade Dourada, mas que também era território do rei, né? Aqui o que mais me toca nesse segundo parágrafo são justamente esses dois pontos que a Madre fez questão de citar, né? Que é uma terra de peregrinos e que ser perfeitamente feliz não era possível aqui. Porque aqui não é a casa definitiva, né? Então, assim, isso já vai nos contextualizando melhor em meio aos nossos dramas dessa vida, né? Aqui não é para ser gostoso demais, aqui não é para dar tudo certo, faz parte desse território, né, a sua precariedade, a sua provisoriedade, porque aqui são todos peregrinos. Ninguém mora aqui definitivamente, né? Então essa é uma verdade muito fundamental da fé que frequentemente some da nossa cabeça, some do nosso coração, porque a gente quer precisamente o contrário, a gente quer todo o conforto, toda a beleza, tudo de bom agora e aqui. E a Madre já começa deixando claro, olha, não é possível. O rei ama os peregrinos, o rei também é senhor desse território, mas fazê-los perfeitamente felizes aqui não é possível. Não é possível. Porque senão a gente se acomoda aqui, a gente não quer sair. Mas não é isso que o rei quer. O rei quer que nós estejamos com ele na Cidade Dourada. Então aqui tem que ser encarado realmente como provisório, como passageiro, como um lugar de desafios, de desconfortos, com alguma alegria sim, com alguma felicidade sim, mas não a perfeita alegria nem a perfeita felicidade, tá? E em segundo lugar, né, a menção a um certo senhor chamado Malignos que por lá morava. Esse senhor nada mais é do que Satanás, né? E ali adiante ela descreve então que era alguém que originalmente servia ao rei, mas que depois se rebelou, né? E o trabalho desse Malignos era fazer com que os peregrinos não voltassem para a Cidade Dourada, que eles se perdessem, se afastassem, se rebelassem também contra o rei. No terceiro parágrafo, nós temos finalmente o encontro do rei com a dileta, né? E é interessante porque dileta significa amada, né? A Madre escolheu esse nome de propósito, né? Para deixar claro a Dionis e as crianças e a nós, né? Que essa menininha nos representa, né? E nós somos amados pelo rei, todos nós, tá bem? Então acontece ali na floresta, no bosque, né? O encontro do rei com a dileta. Diz assim, lá no meio do parágrafo, né? Amou-a tão logo a viu e quis alegrá-la a qualquer custo. Ela falou-lhe com Ele falou-lhe com gentileza, tomou de seus ombros o pesado fardo de gravetos que carregava, fê-la sentar ao seu lado sobre o tronco de uma árvore caída e contar a ele sobre si e sobre suas angústias. E aí depois eles se despedem, né? Ele ajuda ela então a carregar, a colocar melhor aquele fardo nas costas de uma maneira que não doesse, que não pesasse tanto, né? E ali relata que na hora que eles se despediram ele parecia triste, né, de se afastar dela. Depois disso, o rei passou a ir com frequência a vê-la no bosque, e a cada vez ela passava a conhecê-lo mais a fundo e a amá-lo mais. Então, o que é isso, né? Esse é o começo da conversão. Quando a gente começa a ouvir a falar de Deus, né, começa a se interessar e começa a perceber o amor dele por nós, né? O quanto estar com ele nos alivia, nos alegra, né? É bom pra gente.
O rei disse-lhe que se fosse de sua vontade, ele poderia levá-la para sua terra bela, onde ela estaria sempre com ele e teria tudo o que seu coração desejasse. Mas isto não poderia acontecer imediatamente, pois ela precisava aprender a ser companhia digna dos príncipes e princesas da cidade dourada. E isto aqui é um ponto muito importante, porque de um outro modo, a madre está falando sobre a santificação, né? Ela está explicando, olha, o convívio com o rei, né, é uma coisa boa, é uma coisa que nos alegra. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Mas nós não estamos prontos para o céu, em outras palavras. Nós não estamos prontos ainda para isso. E nós precisamos, então, aproveitar esse tempo de peregrinação para nos prepararmos para isso. Para que quando a morte vier, quando ela nos encontrar, nós estejamos aptos a fazer parte dessa corte celestial. Né? Muitas pessoas se enganam, né? Achando que basta ser bonzinho para ir para o céu, que está tudo garantido, né? Não roubei, não matei, né? Parece que os mandamentos aqui no Brasil se resumem a isso, né? E ainda são considerados de uma maneira bem brasileira, né? Tipo, não roubei muito, não matei literalmente, né? Se pudesse tinha matado, e não é nada disso, né? Então, para nós estarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós precisamos ser santos, né? Nada que não é santo permanece na presença de Deus. Isso nós vemos claramente lá no Velho Testamento, né? Na construção do templo, do Santo dos Santos, o santo lugar, né? Como o sacerdote que ia oferecer sacrifício a Deus, se ele estivesse impuro, se ele estivesse em pecado, ele caía duro, ele morria. E por isso o sacerdote, ao entrar no santo lugar, no Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus descia, né? Ele entrava ali com uma corda amarrada a si. Porque se ele morresse, eles tinham como puxar o corpo lá de dentro. Entendem? A seriedade disso, que não é metafórica, ela é literal, é uma pureza real, não é uma pureza imaginada, não é uma pureza poética, é uma pureza de fato, de coração, né? Então é isso que a madre implicitamente está trazendo por meio dessa alegoria. Ela está dizendo, olha, durante esse tempo que a gente está aqui, a gente tem que se preparar para ser digno de estar lá. Não que nós sozinhos consigamos essa transformação, não é isso. O que vai transformar a dileta é o convívio com o rei e a obediência a ele. E é isso que nos transforma também. Então não é um esforço próprio, não é um bom comportamento, não é uma pose, não é uma afetação, nada disso garante o céu para alguém. Isso é engano, é auto-engano, certo? Mas é preciso ter essa clareza, a gente não pode se enganar. Ah, não, mas eu vou à missa. Ah, não, mas eu sou batizado. Não, mas eu me confesso uma vez por ano. Não é isso. Nós precisamos ter um convívio com o rei e precisamos obedecê-lo. E como é que nós obedecemos? Está muito claro, para começo de conversa, guardando os mandamentos. Tá? Então é isso que a dileta ela começa a aprender. Olha, tu vai estar comigo por toda a eternidade na cidade dourada. Uma cidade onde não há fome, onde não há dor, onde não há choro, onde não há solidão, onde só há alegria, onde só há beleza, onde só há amor. Mas para poder estar lá, você precisa ser digna. E nós nos tornamos dignos nesse convívio
e nessa obediência. E aí nós vamos aprender que nós vamos ter que abrir mão de várias coisas, que nós vamos ter que deixar de lado várias coisas e nos tornar parecidos com o Rei. E é isso o que a gente vê na continuação desse capítulo. Na Cidade Dourada, todos eram como ele. Ela precisava, pois, tornar-se como ele antes de poder habitar dentre os demais. Então é isso. Ser cristão significa isso. Ser cristão é ser um pequeno Cristo na Terra, né? Mas isso não é algo que eu me torno falando. Ah, não, eu sou cristão. Ah, não, eu sou católico. Ah, não, eu sou evangélico. Não. Não. Isso precisa aparecer em obras. E essas obras, elas só acontecem se você for uma outra pessoa. Elas brotam de uma nova natureza. Não da antiga, mas da nova. A semelhança, feita a semelhança do Rei. É uma obra dele em nós, com a qual nós assentimos e a qual nós buscamos constantemente. Tá bem? Então, ele começa a visitá-la, né, cada vez com mais frequência, até que esses encontros eles mudam de lugar. Eles deixam de ocorrer no bosque e passam a ocorrer na cabana da Dileta. Vejam que interessante. Quem já leu ai meu Deus, o livro de Santa Teresa que fala das moradas? Ai, eu esqueci o nome agora, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? A primeira morada é justamente isso, é quando começa a vida de oração. Então surge, se abre a própria pessoa à sua interioridade, né? E isso começou a acontecer com a Dileta, né? Essa cabana onde o Rei vinha então visitá-la, que não é mais no bosque, não é mais na floresta, é o coração da Dileta, porque agora ela tem uma vida interior, agora ela reza, agora ela fala com Deus dentro dela. Agora isso é uma realidade, é o castelo interior, veio o nome do livro. O castelo interior se abriu para ela, né? E ela conseguiu entrar, ela tá ali no iniciozinho, na primeira morada, né? E ela fica muito feliz e diz assim: como é, ó grandioso Rei, que tendo tantas pessoas formidáveis e amigos fiéis próximos de si, o Senhor importa-se com uma pobre serva como eu. E ele respondeu: eu a amei muito antes de você ter tido notícia de minha existência. E se você me amar de volta, considerarei pago tudo aquilo que fiz e farei por você. Você não possui nada caro para me dar, mas pode oferecer-me flores silvestres. Traga-as à sua cabana, pois isso me agradará. O que isso significa? Né? Nosso Senhor aqui está incentivando que ela comece a se limpar interiormente, que ela comece a colocar o seu coração em ordem, que ela comece a se embelezar na sua alma para essas visitas do Rei, né? E a menina passa então a fazer isso. A cabana dela era um lugar muito simples, né? E ela decide dar uma geral, ela limpa, fala que inclusive o piso aqui, o chão que era de lodo, né, um chão batido, sujo e tal, ela varreu, ela limpou, ela tinha uma única janelinha que ela deixou que era um brinco, colocou uma trilha de rosas descendo por ali, ela colheu violetas, rosas e não me esqueças, que eu nem sei que flor é essa, né? E voltou com o avental cheio, e ali relata que aquilo foi bastante cansativo para ela, foi difícil, era uma coisa que ela não estava acostumada a fazer, mas que ela fez para agradar ao Rei. Isso é muito bonito, porque embora ela se sentisse cansada pelo esforço de ter ornado a sua cabana, ela não dava bola para esse cansaço, porque ela estava querendo agradar ao Rei.
né? Quantas vezes a gente se deixa vencer pelo cansaço e enlameia o próprio coração, não mantém a casa limpa, né? E aí se irrita, e aí já xinga, e já emporcalha todo o convívio com todo mundo, né? Então a Dileta, ela estava reconhecendo ali que, poxa, dá trabalho manter essa casa ajeitada, preparada, bonita, cheirosa, cheia de flor, dá trabalho, mas eu não tô nem aí, eu quero deixar o rei feliz, porque ele me disse que se eu o amasse de volta, estava tudo pago, né? Uma informação que eu pulei ali anteriormente, quando o rei começa a visitá-la mais frequentemente, ele começa a trazer presentes para ela, né? E são joias lindas, são coisas muito preciosas que ele traz e que ela sozinha jamais conseguiria obter, né? Então, o que são essas joias? São dons, são virtudes, são iluminações, todas essas coisas, esses tesouros espirituais que a Dileta por conta própria jamais conseguiria obter. Então o rei traz isso para ela e ela fica constrangida com esse amor. Então ele diz, olha, me ama de volta e me espera com a casa cheia de flor, né? Que isso resolve tudo. Tu não tem nada de caro, não tem nada que nós possamos dar a Deus. Entende? Que ele já não tem, é porque ele é dono de tudo. No entanto, se nós dermos o nosso coração, se nós o amarmos de volta, se nós o obedecermos, né? Se nós adornarmos o nosso interior com essas flores, pronto, ele se satisfaz, né? Porque ele não precisa de nada, mas ele nos quer para si. E isso a gente tem como dar, tá bom? Então lá adiante diz assim, ele veio, não em toda a sua majestade, tal como era conhecido na Cidade Dourada, pois isto a assustaria, mas vestindo um manto alvo tão simples e diferente que alguns tolos que sabiam como era grandioso o rei da Cidade Dourada o desprezaram e disseram que aquele humilde e modesto estrangeiro não podia ser ele. Então, é uma imagem da Eucaristia, né? Ele veio e você devia ter visto o sorriso dele ao avistar a pequena cabana. Uma trilha que atravessava o bosque e levava à cabana estava toda coberta de flores. Então ela não só encheu de flores a casinha, como também o caminho até a casinha. Ela cuidou de tudo, né? A pequena serva esperava por ele à porta de braços abertos. Ela acolheu-o na cabana e a porta foi fechada. Não saberíamos lhe dizer, leitor, o que aconteceu com eles durante o quarto de hora que ele passou lá. Isto é segredo entre eles. Porém, quando o rei saiu, a carinha radiante da pequena serva contava quanta alegria houve nesses momentos que passaram juntos. O manto alvo que ela cuidou de usar estava coberto de joias rutilantes. Eram os presentes que ele lhe dera sem dúvida. Qualquer um que estivesse próximo à porta a teria ouvido dizer: Senhor, volte logo. E assim vai indo, né? Até que, e aqui quem é convertido sabe bem que é assim mesmo, né? Lá pela quinta ou sexta visita, o rei começa a reparar que ela não se empenhou tanto assim para a visita. Ela não arrumou tantas flores, ela não colheu tantas flores. A cabana não estava mais do mesmo jeito, né? E ele não diz nada, ele continua trazendo presentes, ele continua sendo amoroso, até que chegou um momento assim em que ela simplesmente não preparou nada, né? A cabana estava suja, ele teve que se desviar de umas teias de aranha para conseguir entrar e não encostar nelas com a cabeça, né, na porta. E nesse dia ele tinha trazido presentes como sempre, mas ele percebeu que ele não tinha nem onde colocar aqueles presentes.
porque não tinha nada preparado para recebê-los, sabe? É como, sei lá, uma pessoa entrar com um tesouro num chiqueiro. Ok, o tesouro tá todo ali, mas onde é que tu vai botar? Não tem onde botar, então tu leva embora o chiqueiro, os presentes, né? Tu sai do chiqueiro, levando consigo os presentes. E foi isso que aconteceu. Ela o saudou certamente e disse que ficava feliz em vê-lo, mas dali a 1 ou 2 minutos, estando sentada aos pés do rei, levantou-se e foi vaguear lá fora. Logo o relógio da aldeia bateu o 1/4 de hora. Era a hora de o rei partir. E ela não estava com ele. Deixara-o sozinho, o amigo que viera de tão longe para vê-la. De súbito deu-se conta de sua negligência e ingratidão. Ah, como pôde agir de modo tão irrefletido, tão grosseiro? Correu de volta à cabana para contar ao rei de seu arrependimento, mas a porta estava aberta. Ele partira. Partira depois de uma visita dessas. Oh, o que ela podia fazer para desculpar-se com ele? Como foram diferentes essas últimas visitas em comparação à primeira, quando ela o acolhera tão bem. Será que conseguiria algum dia pedir pela sua volta? Apesar disso tudo, ela o conhecia e não se desesperou. Isso é muito importante, muito importante. É muito comum. Nossa, aqui no Instagram o que eu mais vejo assim é gente que cai num pecado antigo ou se surpreende com os seus pecados e se desespera. Nós acolhemos o desespero no nosso coração quando nós não conhecemos a Deus. Porque se nós o conhecêssemos, se nós já tivéssemos meditado de verdade no tamanho do seu amor por nós, nós não nos desesperaríamos. O problema é que muitas vezes nós temos uma visão muitíssimo estreita de quem é Deus. E nós o medimos pelo tamanho do nosso Pai. E aí a gente se desespera mesmo, porque os nossos pais aqui nessa terra, eles são falhos, eles são pessoas de carne e osso como eu e vocês. Eles erram, eles cansam, eles enchem o saco, enfim, né? Mas Deus não é assim. Deus é perfeito, perfeitamente bom e santo. E Ele já nos amava antes que nós o amássemos. Ou seja, Ele já nos amou e nos chamou à vida, sendo nós ainda pecadores. Então, assim, qual é a surpresa que Deus pode ter a nosso respeito? Os surpresos somos nós, que não nos enxergávamos, porque Ele já nos enxerga há muito e muito melhor do que nós mesmos. Entendem? Então, assim, quem conhece a Deus não desespera. Se entristece, sim. E a tristeza muitas vezes é devida, é boa, né? É mortificante, né? Mas tem que ir adiante, tem que dar o próximo passo, tem que confessar, tem que se arrepender e tem que se emendar, certo? E é isso que a Dileta está procurando agora. Apesar disso tudo, ela o conhecia e não se desesperou. Não só o convidaria novamente, como a sua recepção seria tão calorosa que o lembraria de seu primeiro encontro. A pequena serva pôs-se a trabalhar bravamente. A cabana foi vigorosamente asseada e suas paredes foram limpas. Cansou-se, mas não se importou com isso, fazia-o pelo rei. E então as flores. A menina surpreendeu-se ao perceber com que facilidade elas apareciam diante de si. Não era preciso ir longe para buscá-las, pois elas cresciam aos montes por todos os lados ao redor da cabana, só esperando por quem as colhesse. Outra coisa importante aqui, esse ponto dessa alegoria, gente, porque uma vez que nós tenhamos experimentado a bondade, o amor de Deus, e a gente cai,
muitas vezes nós nos deixamos iludir, achando que é impossível o perdão, é impossível a reconciliação, é impossível alcançar de novo aquele lugar, né? Porque a gente perde a graça com muita facilidade. Mas a verdade é que se nós realmente nos arrependemos, se nós realmente desejamos de novo a presença do Rei, é fácil, não é difícil, porque é o que Ele quer. Ele próprio nos socorre, percebem? Ele próprio vem em nosso auxílio, porque é do interesse dele que nós estejamos com Ele e não perdidos, e não condenados. Entendem? Então, assim, embora seja fácil a perda da graça, né, não é tão difícil quanto a gente imagina a reconquista. Não é. E isso a madre sinaliza aqui com a facilidade com que ela encontrou as flores. Lá no início, ela teve que fazer um baita de um esforço, né? Ela ficou cansada, enfim, ela voltou com aquele avental cheio, mas ela estava morta. Agora não, parece que as flores pulavam na frente dela, para que ela se emendasse, para que ela se restaurasse, para que ela recebesse de novo o Rei, né? E então a gente tem que confiar nessa providência divina, que não é só com relação a coisas materiais, mas também com coisas espirituais. Basta que nós tenhamos essa disposição certa de coração, com sinceridade, né? Não pela metade, mas totalmente. De fato, quando acabou... vou tomar mais um pouco. De fato, quando tudo estava pronto, a cabana estava um brinco. Muito humilde, certamente, mas muito bem cuidada, muito luminosa. A trilha de flores ia comprida e tão rica de alegria quanto no primeiro e jubiloso dia. O desejo da pequena serva de contar ao rei de seu arrependimento e de seu amor era tamanho que sentia como se o momento da visita nunca chegasse. Quando ele cruzou o limiar sob as rosas, ela desabou a seus pés e suas lágrimas rolaram por entre as flores. Com que ternura ele a ergueu, ouviu-a falar de seu arrependimento, consolou-a e a perdoou. Quando a menina perguntou-lhe o que poderia fazer para compensar a sua negligência passada, ele disse: "Dê-me o seu coração. O amor a tudo perdoa. Ame-me. Prepare-se para me receber cuidando das pequenas coisas que lhe agradam. Não se preocupe com as tribulações e com a dor. Eu suportei dores e tribulações por você." E mostrou-lhe enormes chagas, e contou-lhe que essas feridas foram causadas pelo amor que ele tinha a ela. Ela o ouviu, prometeu-lhe emendar-se, e porque conhecia-se e sabia que era um tantinho covarde, pediu que ele a ajudasse. E assim voltaram os velhos tempos. Ele foi acolhido tanto quanto fora antes. Não que ela sempre fosse cuidadosa como já fora, não mesmo. Muitas vezes agia sem pensar e com preguiça, mas quando fracassava, arrependia-se e contava logo ao rei. Ela o conhecia tão bem agora, confiava tanto nele e estava tão certa de seu amor por ela que não tinha medo de contar-lhe tudo o que tinha feito, mesmo as coisas que mais desagradavam a ele, desde a última vez que estiveram juntos. O rei era sempre paciente com ela, nunca se cansava de perdoar-lhe tão logo ela se arrependesse. Ensinou-a o que desejava que ela soubesse, para que pouco a pouco ela pudesse tornar-se como ele e preparar-se para tomar o lugar que lhe era devido na Cidade Dourada. E assim termina o primeiro capítulo. O próximo capítulo, que eu gosto muito, diz assim, título: A pequena serva descobre que precisa ajudar-se em seu próprio treinamento. Né? Então, essa é uma ficha que às vezes custa cair algumas pessoas, né? Que
De fato, a obra do Espírito é feita pelo Espírito, mas nós temos que colaborar ativamente. Então, o desenvolvimento da salvação não é uma coisa passiva. Não é assim, eu fui dormir, eu quebrei não sei quantos mandamentos, aí eu fui à missa, me confessei, comunguei e plim, virei santa. Não é assim. Não é assim. E isso a gente vai começar a ver na quarta que vem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou abrir para os comentários, peço desculpas, tá? Vou lá atender as crianças, ajudar a servir a mesa. Mas deixem aqui nos comentários de vocês qualquer dúvida, enfim, qualquer pedido, tá bom? Depois eu olho e respondo, certo? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.